Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma imensa alegria poder estar aqui com vocês. Eu não vou usar hoje o púlpito, como vocês estão vendo, não é porque eu pretendo ficar circulando aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série conforme a cruz. E o tema dessa mensagem é quem eu sou. E o propósito de não ter o púlpito, eu coloquei questão de deixar essa cadeira, esse banquinho aqui, é porque eu não quero nessa noite que tenha entre eu e você, entre a minha pessoa, um púlpito. Às vezes as pessoas veem um púlpito e acham que a pessoa que está atrás do púlpito é um ser divino. Não, hoje eu quero poder falar com vocês, e é por isso que o tema dessa mensagem chama Quem Eu Sou, e dizer que tudo que eu vou dizer aqui hoje, primeiro, Deus mexeu comigo, Deus falou comigo. Então que você possa ter o seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Porque eu acredito que assim como Deus hoje, eu diria assim, passou a espada em meu coração e rasgou algumas coisas, talvez Deus faça nesta noite isso em você. Mas para isso você precisa estar aberto para Ele. Porque a palavra que tem hoje é para você, discípulo de Cristo. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fardo sempre adverso ou armar-se contra um mar de desventura e dar-lhes um fim tentando resistir-lhes? Morrer, dormir, mais nada. Gente, essas palavras de Hamlet, elas manifestam, elas mostram, eu diria que elas resumem, sintetizam um conflito interior vivido pelo personagem de William Shakespeare. Hamlet estava com aquele punhal em suas mãos diante de uma difícil escolha. Ele precisava escolher entre suportar os dardos, conforme ele mesmo descreve, o peso do infortúnio que o destino lhe havia dado, ou, segundo as palavras dele, resistir a este infortúnio, tirando sua própria vida. Este era o conflito daquele personagem. E ao introduzir com este conflito, eu quero dizer que todos nós vivemos conflitos dia após dia. Alguns conflitos que nós vivemos são tão pequenos que talvez você nem perceba. Pequenos para alguns, talvez para outros nem tanto, mas, por exemplo, quando você estava vindo para este culto, para adorar a Deus, possivelmente você já viveu um pouquinho de um conflito. Quem sabe ao abrir teu guarda-roupa, você ficou lá, ponho essa roupa, não, ponho aquela roupa, não, escolho essa aqui já está meio apertada, não cabe mais, né? Então, você começa a viver já um conflito. Às vezes você passa um conflito por um alimento que você quer escolher, ou com uma determinada comida, não, enfim, todos nós vivemos conflitos, todos os dias. Alguns conflitos são mais intensos, mas o que eu quero hoje é falar de um conflito que nós, cristãos, então estou dizendo para você que é discípulo de Jesus Cristo, eu quero falar de um conflito que tem, nas últimas décadas, aumentado devido a algumas distorções da palavra de Deus, distorções da Bíblia, daquilo que Deus falou para nós. Eu sei que essas distorções, elas têm gerado um grande problema em diversos cristãos. Que distorções são essas? Hoje pela manhã, o pastor Alexandre fez uma bela pregação aqui, dizendo a respeito de que nós, cristãos, nós, a comunidade
de Jesus Cristo, somos vencedores. Triunfamos. Porque quando Cristo morreu na cruz, o que aconteceu? Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o mundo. E a vitória de Cristo na cruz, ela foi também dada a nós, os seus seguidores, a sua igreja, a sua comunidade, os seus discípulos. Então, eu e você, através da vitória que Cristo obteve na cruz, também somos mais que vencedores. E a Bíblia afirma isso. Paulo gosta e usa essa expressão: nós somos mais que vencedores. Nós, em Cristo, isso que eu estou dizendo é verdade, está na Bíblia, nós vencemos, e os irmãos podem se colocar na tela, nós vencemos o pecado, a carne. O pecado é esse poder que atua sobre a nossa carne e que nos impulsiona a fazer coisas más, erradas. Mas nós vencemos em Cristo. Eu não vou ler esses textos hoje para vocês, só está aí para que você possa anotar e verificar que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Nós vencemos em Cristo sobre o mundo, nós vencemos sobre o diabo, nós vencemos sobre a morte. E o grande conflito que nós vivemos é que a Bíblia diz que somos mais que vencedores, a Bíblia diz que obtivemos essas vitórias em Cristo. Entretanto, no dia a dia nós ainda falhamos. Embora, eu vou dizer aqui agora de mim, não de você, você também tem o mesmo problema que eu, mas embora eu leia na Bíblia, e a Bíblia diz para mim: Cornélio, você é santo, Cornélio, você é justo, porque o sangue de Cristo que foi derramado na cruz me santificou, me justificou. Eu vivo um conflito, e esse paradoxo, porque eu sou santo, entretanto, todos os dias, eu me vejo sendo vencido pelo pecado. Todos os dias, embora a Bíblia afirme que eu venci o mundo, eu me vejo muitas vezes sendo arrastado pelo mundo, pelo sistema que governa este mundo. E acabo muitas vezes vivendo e me colocando em situações das quais eu já não queria viver ou me colocar. Embora a Bíblia afirme que o diabo foi vencido, eu ainda me vejo tantas vezes recebendo em minha mente dardos lançados pelo diabo, conforme o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, tentando inflar minha carne e me levar a errar o alvo de minha existência, porque existo para glorificar a Deus. Entretanto, muitas vezes tropeço, entretanto, muitas vezes sou derrotado. Afinal, eu sou santo ou não? Eu sou justo ou não? Eu sou vencedor ou não sou? Quem eu sou? Eis a questão. Sabe, se Jesus estivesse aqui, eu acho que Jesus ia contar uma parábola para vocês, porque ele era bom em contar histórias para apresentar realidades espirituais. Eu não sou como o meu grande mestre, eu não sei contar muita história. Então eu vou propor aqui para vocês uma coisa hoje diferente. Eu quero lançar aqui uma brincadeira. Nós vamos brincar, para tentarmos entender essa realidade espiritual. Essa brincadeira chama já e ainda não. Não é que é o nome da brincadeira? Legal, eu quero que vocês brinquem comigo. Não vai me deixar brincar sozinho aqui, tá, gente? Porque aí eu já passei o mico no começo, né? Já e ainda não. Bom, então deixa eu explicar para vocês como é que é essa brincadeira.
essa moldura, ela não é uma moldura qualquer. Essa moldura é uma moldura mágica. Ela foi feita pelo mago Wagner. Esse Wagner, o carpinteiro, ela foi feita por nosso irmão mago Wagner. Na verdade, essa moldura é uma janela mágica. Quando olho por essa janela, eu ia falar, nossa, mas vocês não vão olhar não, só eu, tá? Então, quando olho por essa janela, eu vejo a dimensão eterna. Eu vejo o que acontece do outro lado, a dimensão espiritual. Quando olho pela janela, eu já vejo aquilo que somos em Cristo, as vitórias de Cristo. Quando, claro, eu tiro o meu olhar da janela que me faz ver a eternidade, eu ainda me vejo aquilo que sou. Ainda não sou o que vejo na eternidade por inteiro. Não sou. Então, quando eu colocar a cabeça aqui, eu já. O que vai acontecer quando eu colocar aqui? Já. Quando eu tirar ainda? Não. Que legal, você está aprendendo rapidinho, né? Por isso que eu gosto dessa igreja. Ó, presta atenção. Eu vou olhar por essa janela. Olhar na janela da eternidade até um certo medo, viu? A gente não sabe exatamente o que vai ver daquele lado. Mas vamos lá. Vamos fazer essa experiência. O Wagner fez essa janela mágica para nós, né? Vamos ver o que eu vou ver do outro lado. Ai, Jesus, estou até com medo. Você já pensou se eu não me ver do outro lado? Vamos lá. Uau! Eu estou vendo aqui coisas sensacionais. Eu estou vendo que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse. Uma multidão de vestes brancas, de todas as tribos, de todas as raças, línguas, nações. Peraí, eu acho que eu estou vendo alguém conhecido aqui, deixa eu focar melhor esse pastor. Opa, eu estou vendo o pastor Daniel Reis. O pastor Daniel Reis está sentado diante de uma mesa, está cheio de sorvete, de morango, chocolate, tudo que é sabor, ele está se lambuzando inteiro de sorvete. O pastor está curado da diabetes, já está curado, certamente o Senhor tomou sobre si todas as suas enfermidades e levou na cruz. Glória a Deus! Espera aí um pouquinho que eu estou vendo outra pessoa conhecida. Eu estou me vendo. Vocês acharam que eu ia estar no céu, né? Eu estou lá, estou me vendo. Eu estou com uma pedra branca. Tem, acho que um nome escrito nessa pedra, é um nome novo. Peraí. Não vou olhar. Eu não vou olhar porque vou saber o nome que Deus tem para mim, ainda não é a hora, né? Enquanto eu vou ficar com Cornélio mesmo, deixa o Cornélio, né? Gente, é tremendo. Mas o pastor Daniel não está aqui, né? Tá? Ele está em Brasília, por isso que eu estou brincando com ele. Não vamos contar para ele, gente. Mas parece negócio. Mas o pastor Daniel Reis, ele ainda não pode se abusar de sorvete, porque ele tem uma enfermidade, ele tem diabetes, ele trabalha para controlar essa diabetes, ele luta para controlar essa diabetes, mas já em Cristo ele está curado, entende? Já em Cristo nós somos mais que vencedores. Já em Cristo ele estava lá com vestes brancas, santo, justo. Mas ainda não, porque ainda ele está como eu, ainda preso a um corpo corrupto, passivo, ainda do pecado, das consequências do pecado, ainda continua preso neste mundo, que segundo a Bíblia jaz no
maligno. E que o apóstolo Paulo diz, mundo tenebroso. E esse é o grande conflito. Porque nós vivemos entre o já e o ainda não. E a falta de compreensão de alguns pastores e líderes de igreja dessa realidade do já e ainda não tem causado um grande problema para muitas pessoas. Porque essas pessoas passam a pensar de si além do que convém. Passam a olhar para si além do que convém. E eu quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque o apóstolo Paulo fala algo a respeito disso quando nós pensamos além do que convém. Romanos capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Se eu tenho um conceito mais elevado do que eu devo ter de mim mesmo, isto é, se eu estou aqui e eu me vejo assim, eu tenho uma distorção do que realmente sou. Às vezes você pode estar aqui e também está se vendo aqui, que também é uma distorção. Entretanto, hoje nós vamos falar um pouco quando pensamos além do que somos, quando nós nos vemos acima do que realmente somos. Quando penso além do que sou, o primeiro sintoma é que eu passo a acreditar que sou melhor do que sou. Estou me vendo além, estou me vendo acima daquilo que realmente sou. Recentemente eu ouvi uma mensagem do pastor Ed René, e o pastor Ed René falava um pouquinho sobre o ambiente religioso. E ele dizia que o ambiente religioso, ele tem por si só o poder de nos fazer soberbos. Eu fiquei pensando nessa palavra e cheguei à conclusão de que ele tem razão nisso. Ele tem razão no que falou. Sabe, nós aqui, discípulos de Cristo, eu e você, nós que nos reunimos aos domingos, que nos reunimos às vezes aos sábados, num GT, no meio de semana, e eu quero que você seja muito sincero com o que eu vou perguntar para você agora. Mas lá no fundo do seu coração, você não se acha melhor que muitas pessoas por aí? Sabe que, por isso que eu disse, quando eu comecei a pensar nessa palavra, e Deus vem falando comigo, essas coisas rasgaram meu coração, e eu vou para o programa e penso só um pouquinho. Você não se acha melhor que o Eduardo Cunha? Difícil essa, né? Não se acha melhor que o presidente Temer? Ou que o grupo de batistas, né, do nosso Brasil, o Eike Batista, né, o Wesley Batista? Você não se acha? É difícil. Mas você sabe o que eu quero dizer para você? Nós não somos melhores do que eles. E eu fiquei com isso e pensando e falando, Deus, e me lembrei das palavras que o pastor Eduardo constantemente repete aqui. O pecado, o que ele fala? Nivela todos nós. Não, pecado nivela, ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores. Não somos, não. Talvez você se ache melhor que um muçulmano, talvez você se ache melhor que alguém que está no candomblé. E isso é soberba. Porque na verdade, você e eu não somos melhores aos olhos de Deus. E eu fiquei
pensando nisso, e isso me perturbou sim. E eu falei, Deus, lá no fundo, talvez eu me achava realmente melhor do que esses homens, afinal de contas, eu não roubo, afinal de contas, eu venho aos domingos, afinal de contas, eu dou meu dízimo, eu faço coisas boas. Mas aos olhos de Deus, o pecado que opera neles, opera em mim. Agora, o que me faz diferente é que a graça de Deus me alcançou e Deus colocou sobre este vaso de barro algo valioso, o seu Espírito. Portanto, não sou eu que sou melhor, mas o Espírito de Deus que habita em mim, que opera em mim, que me leva a fazer coisas melhores. E nós precisamos reconhecer essa verdade. Nós não podemos ficar pensando que somos melhores. E é tentador isso. É tentador nos acharmos que somos melhores. Principalmente, eu diria, para nós pastores, que trabalhamos com a palavra de Deus, trabalhamos com as coisas sagradas, e aí muitas vezes nos colocamos atrás de um púlpito. Muitos se veem quase divinos por causa disso. Não toquem na minha unção, hein? Você vai ficar com câncer se falar de mim. Pessoas que se colocam acima de todos. Não somos melhores. É por isso que eu disse que hoje eu não quis o púlpito, porque eu quero olhar para vocês, porque eu sou igual a vocês, e todos nós somos pecadores e somos iguais a Eduardo Cunha, para a tua infelicidade. Somos iguais àqueles homens que estão trancafiados no presídio aqui próximo. Somos nós. É a graça de Deus que opera em nós. E sabe que essa teologia triunfalista, onde as pessoas estão sempre com a cabeça na janelinha mágica e se vendo lá no céu, ela nos induz a isso. Se você já tem um ambiente religioso que faz com que nós nos tornemos soberbos, imagina agora somado a uma teologia que se diz: somos reis dos reis. Eu sou príncipe porque Jesus é rei. Eu não sou cauda, sou cabeça. E leva o homem a fazer as coisas mais estúpidas em nome de Deus. Quando eu ainda morava em Londrina, eu não vou dar o nome aqui do pastor, tá? Porque eu não quero expor ninguém. Mas quando eu ainda morava em Londrina, muito tempo atrás, tinha um pastor em uma igreja que dizia que eles estavam aqui para tomar o reino, porque em nome de Deus eles iam implantar o reino de Deus. E aí, quando eles passavam diante de um terreno que eles achavam bacana, eles iam lá e urinavam, literalmente eles urinavam no terreno, dizendo que eles estavam tomando posse porque eles eram o leão de Judá. Eles representavam o leão de Judá, e isso parece brincadeira, mas não é. Sabe, essa teologia triunfalista, ela vai distorcendo verdades de Deus, porque não consegue separar o já e ainda não. E a Bíblia muitas vezes nos coloca dentro da janela. Quando você entra na igreja de Corinto, você começa a ler a carta da igreja, Paulo diz: aos santos da igreja. E ele está o quê? Com a cabeça na janela. A Bíblia muitas vezes nos transporta para isso. E ele diz aos santos, porque ele está olhando aquilo que eles são em Cristo Jesus. Mas quando ele tira a cabeça da janela, você começa a ler o livro de Corinto, você vai ver. Aí ele diz: olha, vocês estão errados aí, tem irmão aí dentro que está tendo relação com a sua própria mãe. Aí ele diz: tem pessoas aí dentro desta igreja que está causando divisões. Alguns dizem seja Paulo, outros de Pedro, outros de Paulo, enfim, é uma igreja toda problemática. E ele fala: nisso não posso louvar vocês, porque quando se reúnem para celebrar a ceia, vocês brigam. A discórdia. Então, quando ele expressa
graça, ele está olhando para a eternidade e ele fala, apesar do que eles são santos, porque Cristo lavou e pagou o preço do pecado. Apesar do que eu sou e você é, nós somos santos, sim, já estamos em Cristo Jesus, e os nossos nomes já estão rolados no livro da vida, mas ainda não vivemos tudo aquilo que é promessa para o amanhã, é promessa para a eternidade. E sabe o que acontece quando nós nos achamos melhores do que somos? Nós nos afastamos de Deus e nos afastamos das pessoas que nos cercam. Esse é o grande problema. Nem as nossas orações são ouvidas, porque essa é a oração do fariseu. Jesus conta uma história para nós, eu quero que você possa acompanhar nessa leitura em Lucas capítulo 18, verso 10 a 14. Jesus conta essa história e diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu é o religioso, o fariseu é aquele homem que estuda a Bíblia, é o homem que se concentra e deseja fazer a vontade de Deus. O publicano, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele era alguém que trabalhava no governo, para o governo, cobrador de impostos, trabalhava para o governo. E ele não era bem visto pelo seu povo, porque ele trabalhava para o Império Romano que dominava o seu povo. Mas aí veja o que Jesus diz: o fariseu em pé orava no íntimo. Preste atenção, ele não falava em voz alta o que está aqui, ele orava no íntimo, porque as palavras dele talvez fossem: Senhor, eu te louvo, te adoro, te bendigo, excelso Criador. E parecia bonito. Entretanto, dentro ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou tiro de tudo quanto ganho. Um religioso, alguém que fazia tudo e achava então que merecia o amor de Deus, porque ele cumpria as coisas de Deus. Aí vem o publicano, esse homem que trabalhava no Senado, esse homem que trabalhava na prefeitura, que era um cobrador de impostos, um fiscal do governo, um Eduardo Cunha, um Antônio Garotinho. Esse homem chega e diz o texto que ele nem ousava olhar para o céu, ele não levantava a cabeça de vergonha, mas diz que batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E eu lhes digo, olha só o que Jesus disse: este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Queridos, quando o orgulho toma conta dos nossos corações, nos esquecemos de quem somos e nos distanciamos daquilo que deveríamos ser. E eu quero lançar uma pergunta para você, uma reflexão agora para você. Pergunta a si mesmo nesse momento: eu trato os outros como superiores a mim ou os trato com desprezo? Como é que você trata as pessoas? Se você se vê além de você, possivelmente você trata com desprezo. Quando nós nos vemos além do que somos, nós passamos a exigir de Deus e do próximo o que não temos direito de exigir. Essa teologia triunfalista distorce as realidades e nós passamos a pensar que Deus está para nos servir. Mas em Mateus capítulo 22, versículo 35 até o verso 39, o evangelista Mateus descreve que num determinado dia um homem, perito da lei, ele foi até Jesus e colocou Jesus à prova. Ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, nós somos ordenados por Jesus a amar. Ame a Deus, maior mandamento, e ame o seu próximo, segundo mandamento. Ame.
O problema é que nós, brasileiros, nós não entendemos bem o que significa amor. Tanto que a gente usa a palavra amor para todas as coisas, né? Você fala amor para a pessoa que você escolheu para se casar, você fala amor para o seu gatinho. Eu amo meu gato, eu amo meu cachorro, não é assim que a gente fala? Eu amo essa comida, tudo a gente ama. E a gente pensa que o amor como algo sentimental. E o amor na Bíblia não é isso. O amor na Bíblia é algo prático. O amor na Bíblia está ligado com a ação. Quando a Bíblia diz ame o Senhor teu Deus e ame o seu próximo, a Bíblia está querendo dizer para nós que nós precisamos agir em prol de Deus e agir em prol do nosso próximo. Eu preciso servir a Deus e servir ao meu próximo. Essa é a grande verdade. Nós estamos aqui para servir. Eu acho que eu acredito que o fato de não entendermos bem que amor nos afasta dessa realidade. Mas que você saiba que todas as vezes que você lê sobre amor na Bíblia, o amor na Bíblia é prático. Não é esse amor platônico, não é essa coisa de sentimento, é ação concreta. Mas se nós somos ordenados a servir, ame a Deus e ame o teu próximo, por que tantas pessoas olham para Deus, em vez de amar, servir a Deus, eles ficam reivindicando que Deus os sirva? Então ficam pedindo para Deus, exigindo até de Deus, coisas e mais coisas. Alguns exigem, alguns reivindicam até, porque pensam de si mesmo, além do que convém. Quando eu me vejo assim, eu acabo não. Se eu estou com meu rosto está na janela, vivendo neste mundo, aí eu estou andando no mundo, mas eu acho que eu sou santo. Eu estou andando no mundo, mas eu penso que eu já estou vivendo o Salmo 23. Aí eu me vejo sentado diante de uma mesa, e aí eu me vejo Jesus vindo ungindo minha cabeça com óleo diante dos meus inimigos, e eu ando assim, sempre com o olhar no céu. Então eu vou cantar. Eu não sei se o céu desceu, mas eu estou vendo tantos anjos aqui. Por quê? Porque eu estou com a cabeça na janela, e eu preciso tirar a cabeça da janela, porque de fato o reino de Deus ainda não se completou aqui. Por isso ainda oramos, venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Mas a pessoa que está com a cabeça na eternidade e os pés aqui, ela não consegue perceber isso, e ela fica exigindo que Deus coloque o banquete. Olha, eu estou vendo aqui a mesa de manjar, Deus tem que colocar sobre mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Na verdade, querido, nós ainda estamos aqui para servir. Há uma missão para ser feita. Você recebeu essa missão. Mas essa supervalorização de que já vivemos assentados com Cristo nas regiões celestiais, de que já vencemos a morte e as suas consequências, que já somos herdeiros de Deus, tem nos induzido a reivindicarmos vitórias de Cristo agora para este tempo. E não é. Ainda não. Ainda não. Entenda isso. Sabe que essa visão triunfalista, ela leva muitas pessoas até mesmo a recusar, a reconhecer que são pecadores. Recusam que sentam dores. Não, eu não estou sentindo dor. Se eu falar que eu estou sentindo dor, sou do capeta, porque está escrito que certamente o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades. Aí a pessoa fala, eu não tenho dor. Eu não tenho dor. Porque ela está com a cabeça na janela e não está entendendo que aquilo é para se concretizar na eternidade. Ainda não aqui. Porque você ainda está preso no corpo corrupto. E é por isso que o apóstolo Paulo descreve. Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque ele ainda estava preso ao corpo corrupto, que ainda é dominado pelo pecado. Por isso ele diz, quem me livrará deste corpo? Essa é a pergunta dele. Cristo Jesus nos livrará deste corpo. Ele deu um novo corpo para nós. Na sua ressurreição, ele nos deu vitória, sim. Mas nós ainda ressuscitaremos. Ainda chegará o dia que a nossa vitória sobre a morte vai se concretizar. Amém? Esse mundo que vivemos, pluralista, hedonista, materialista e utilitarista,
Ele nos domina. Ele nos domina dia após dia. E nos faz acreditar que nós somos criados para ser felizes já. Todo mundo anseia ser feliz já. Tem um monte de livro vendendo aí para ser feliz já. Eu tenho a triste notícia para você, que você não veio para este mundo para ser feliz já. Agora vocês não vão mais querer me ouvir, né? Mas você não veio para ser feliz já. Essa felicidade que o mundo oferece para você já, ela é temporária, ela é efêmera. Sabe, você fica feliz porque adquiriu alguma coisa e 3 dias depois acabou. Ficou feliz porque alcançou uma vitória no curso, 3 dias depois acabou. Agora, a felicidade que Deus tem para nós, ela está na eternidade. E essa não vai ser uma felicidade efêmera, momentânea. Essa vai ser, nós vamos entrar num estado de felicidade. A Bíblia diz que nunca mais choro, nunca mais tristeza, nunca mais. Essa é a felicidade que Deus tem, que ainda vai se concretizar no tempo de Deus. Eu quero dizer para você que essa teologia que eu falei, ela nos leva a esquecermos de quem somos. E mais uma vez eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Você vive para servir ou para ser servido? Pense nisso. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido para servir ou tem esperado ser servido? Quem pensa além de si mesmo sempre espera ser servido. Quando nós vivemos dessa forma, nós passamos a viver, quando nós vivemos pensando além de nós mesmos, nós passamos a viver como se já tivéssemos alcançado o alvo. Eu tenho mais uma notícia para você. Você não alcançou o alvo. Sabe que o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso em Filipenses, no capítulo 3, verso 13, 14 e o verso 16, ele está falando da experiência dele. E olha que Paulo estava muito à frente, pelo menos da minha pessoa, não sei da sua, mas ele estava muito à frente. E ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando da ressurreição, das vitórias da ressurreição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Então, ele está dizendo que não alcançou, não penso que já tenha alcançado. Ele está dizendo assim: e eu estou avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Muitos pensam que ao ter encontrado com Jesus, ao ter encontrado com a cruz, se rendido ao amor de Deus, chegaram ao fim da jornada. Isso é mentira. Na verdade, quando você se encontrou com Jesus Cristo, você deu o primeiro passo dessa jornada, você só começou a sua caminhada com Cristo. Quando você estava nas trevas e encontrou a luz, você só começou a se conhecer. Porque enquanto estava nas trevas, você nem sabia quem você era. Alguém consegue se ver nas trevas? Não. Mas quando a luz entrou na sua vida, você começou a se conhecer. E aí você começa a perceber quem você é. Por outro lado, ao mesmo tempo, você olha para Cristo e Ele te mostra quem você será. Entende isso? Então eu posso dizer para você que de fato eu, Cornélio, ainda não sou em Cristo. Eu ainda não sou aquilo que eu serei em Cristo. Eu ainda penso, eu ainda é. Pergunta para a Silvana. Ela vai te contar. Sim, de fato eu não sou o que sou em Cristo Jesus. Mas eu vivo lutando intensamente para ser. Eu quero cada dia ser mais santo. Eu quero cada dia ser mais justo com as pessoas. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou passar por essa janela. Não vou pôr a cabeça. Eu vou me transportar inteiramente para esse outro lado, para a eternidade, para essa dimensão espiritual. E aí nesse dia eu serei para todo sempre santo, justo, vencedor. Todas as vitórias de Cristo serão as minhas vitórias. Serei ressurreto
nunca mais morte, nunca mais separação, nunca mais dor, nunca mais tristeza, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Eu quero concluir com vocês e dizer que assim como Hamlet vivia esse conflito no seu ser, também nós vivemos, como eu disse. E diante da escolha que Hamlet tinha de se resignar, aceitar o infortúnio do destino, ou a escolha de tirar sua própria vida, ele escolheu o terceiro caminho. Ele escolheu enfrentar o infortúnio de frente, enfrentar as adversidades da vida de frente. E eu quero, nessa noite, convidar você a enfrentar o conflito de sua alma de frente. Eu quero lançar uma pergunta para você nesse momento, para você refletir. Quem é você? Quem é você? E como eu disse, durante o tempo de preparo dessa mensagem, eu pensei muito sobre isso. Quem eu sou? E eu vou compartilhar com vocês quem eu sou. E eu vou sentar aqui porque, como eu disse, eu quero me colocar na mesma posição de vocês. Porque eu não sou melhor do que vocês. Quem eu sou? Eu orei, eu chorei, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sou pequeno demais. Eu sou fraco. Eu sou cheio de medos. Eu trago muitas feridas na minha alma por aquilo que o destino me fez. Eu percebi que nesse tempo de reflexão eu muitas vezes me escondo atrás dos papéis que a vida me proporcionou. Eu percebi que, assim como Paulo, o bem que eu quero fazer, muitas vezes não consigo fazer. Que as pessoas que eu tanto quero amar, eu acabo muitas vezes ferindo. Inconsciente, levado pela carne. E percebi, acima de tudo, que mesmo com todas as minhas fraquezas, com todos os traumas da vida, com todas as feridas, eu me amo demais. Me amo. É verdade, me amo demais. Eu me amo tanto que eu não tinha dado conta que muitas vezes eu amo o outro me amando. Isto é, eu dou o amor na expectativa de que ele me devolva. E quando a pessoa não me devolve esse amor, eu me sinto ferido, traído por ele, ou por ela. Porque lá no fundo, eu não amei a outra, eu me amei. E assim muitos casamentos vivem assim. A gente vive esperando ser amado, às vezes simplesmente se doar e amar. Eu percebi que eu inutilmente corro atrás da felicidade. E que a cada corrida que eu dou, a felicidade se distancia mais um passo. E eu fico tentando achá-la em algum lugar. Em mais um ministério, mais um carro, um smartphone, talvez mais um abraço de alguém, buscando a felicidade. Mas ela sempre fica um passo atrás. A conclusão que eu cheguei de tudo isso é que eu não sou nada. Nada. Meu destino é o nada. Quando eu entrei dentro de mim para fazer essa reflexão, cheguei a isso.
Nada. Mas foi quando eu olhei para a cruz, e na cruz eu encontrei aquele que diz: eu sou o que sou. Que palavra maravilhosa. Eu sou o que sou. Talvez nunca tinha pensado nessas palavras de uma maneira tão intensa. Mas quando Jesus diz eu sou o que sou, ele não estava dando um nome. Esse é meu nome, eu sou o que sou. Você já pensou nisso? Não. Ele estava afirmando que ele era. Ele estava dizendo: não existe outro Deus além de mim. Por isso eu não preciso de nome. Não existe vida além de mim. Por isso eu não preciso de nome. Eu sou. Eu sou o que sou. Só eu sou. E aí eu falei: Deus, eu não sou nada. Mas o Senhor é. E é o único que é. Porque tudo subsiste nele. Tudo existe nele. Tudo foi feito por ele e para ele. Fora dele, nada existe. E se você não está em Cristo, por estranho que seja, você não existe. Eu fiquei pensei no inferno. E vou dizer algo para vocês aqui muito pessoal. Porque eu cheguei a pensar e acho que o inferno é um lugar, eu estou falando da segunda morte, aquele lago de enxofre que a Bíblia diz que o próprio inferno é lançado. Esse é o lugar que eu imagino de um vazio absoluto e total. Esse é o lugar que está destinado às pessoas que não se rendem ao amor de Cristo. Porque fora de Cristo não existe. E se você não se render a Cristo e ser um com Cristo, o destino é este lugar, que a Bíblia chama de segunda morte. Um lugar de vazio absoluto, porque Deus não estará lá. E eu fiquei imaginando, nem Deus, ninguém mais. Onde as pessoas não terão mais contato com as outras. A segunda morte é este lugar onde você vai viver eternamente. Mas viver eternamente num vazio absoluto, sendo nada. Porque se não existe Deus e ninguém vai estar com você, você não é nada. Porque eu só existo a partir do momento que o outro existe. A partir do momento que eu posso compartilhar minha vida com o outro. Porque sem outro nada não existe. Imagina alguém numa ilha sem ninguém, e não existe. E o inferno é um lugar desse, sem Deus. Só pensar que já não tem Deus é um inferno. Agora você imagina não ter ninguém mais. E sabe, eu imagino que o fogo que a Bíblia fala, que vai arder eternamente, ele vai arder na alma, na consciência daquela pessoa que estará nesse lugar vazio absoluto, nas lembranças de que um dia ele podia ter sido em Cristo, um ser existente para toda a eternidade, mas que escolheu viver sozinho os seus próprios caminhos, seus próprios caminhos. Simples. Quando eu olhei para a cruz, eu percebi que eu, em Cristo, sou alguém, porque o amor dele me alcançou. Você em Cristo é alguém, porque o amor dele te alcançou. Você é especial para ele, é importante para ele, mas sem Cristo, nada. E no fim de tudo isso, eu quero orar. Eu quero orar por você, porque na cruz Jesus te chamou para sair da inexistência para a existência. Na cruz Jesus te chamou para ser vencedor com Ele. Na cruz Jesus te chamou para ser ressurreto com Ele, para ser nova criatura com Ele, para ser homem
com Ele, mulher com Ele, na cruz Jesus te chamou para ser luz com Ele, para ser sal com Ele, na cruz Jesus te chamou para ser um ser existente nele para toda a eternidade. E esse vazio que talvez esteja dentro de você será preenchido com o amor de Deus, mas sem Jesus esse vazio vai se tornar sua habitação para todo sempre. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora. Jesus te chama para ser com Ele. Eu não sei o que você é. Eu quero orar por você. Sabe, se você tem esse vazio, eu quero orar por você nessa noite. Para que Jesus enche a sua vida com a vida dele. Para que a sua vida seja plena e você seja em Cristo, nova criatura, vencedor. Mas quem sabe você também, que tem pensado na vida e chegou à mesma conclusão que eu cheguei. Você se viu em meio a tudo isso, alguém que está correndo inutilmente atrás da felicidade. Você se viu como alguém que tenta amar, mas não consegue e acaba ferindo as pessoas que você quer tanto amar. Você tem se visto como alguém cheio de feridas na alma, traumas. Eu quero orar por você também, para que você seja em Cristo uma nova pessoa, repleta da glória de Cristo. Feche os seus olhos e apenas vou pedir que você levante a sua mão essa noite, que Deus possa passar neste lugar e que a glória de Deus possa inundar você que está com a mão levantada, você que está dizendo: Deus, eu quero ser contigo, ser um com o Senhor nesta noite. Me faz novo, me faz vitorioso. Se você desejar, você que está com a mão levantada, quiser, você pode vir aqui na frente, vou estar orando. Se você sentir paz, ficar aí, pode ficar. Se quiser vir aqui diante do altar de Deus, num ato de fé, pode vir. Senhor Deus, eu clamo, Senhor, nessa noite. Eu clamo por essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Eu clamo por essas pessoas que hoje estão dizendo: Jesus, eu quero ser um contigo. Eu quero que a tua vida transporte e flua através de mim. Eu oro, Deus, para que essas pessoas essa noite possam ser preenchidas, enchidas do teu Espírito, Senhor. E que a partir desse dia uma nova vida possa ser experimentada por elas, a tua vida transbordando por meio delas. Sim, Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.